Shalom, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o Enos Figueiredo. Você está no canal Bíblias, Manuscritos e o Nome Divino. E hoje nós queremos falar um pouco sobre os manuscritos bíblicos e as Bíblias que nós temos disponíveis. Se vamos falar de manuscrito bíblico antigo, um dos que a gente pode mencionar, que é bastante completo, é o Códice de Leningrado. Você está vendo aqui o Códice de Leningrado, ele também está online. Por que ele é tão importante, esse manuscrito? Porque ele é a base das Bíblias que tem o Antigo Testamento, as escrituras hebraicas. Todas as Bíblias praticamente se baseiam nesse códice, por ele ser muito completo. Mas, se você é testemunha de Jeová, sabe que a Bíblia das Testemunhas de Jeová, além de considerar esse manuscrito, ela também, a equipe estudou muito mais outros. E você sabia que já temos a Bíblia em hebraico, a tradução do Novo Mundo? Pois é, se a gente vier aqui em Gênesis, capítulo 2, nós vamos perceber no versículo 4 a primeira vez que aparece o nome divino, e temos aqui Yehová Elohim. Em hebraico, Yehová, português é Jeová, Elohim é Deus, Jeová Deus, né? E assim usa Yehová, você vê o tetragrama, e esses pontinhos são as vogais do nome de Deus, tá? Então, é o chamado texto massorético, que tem consoantes e vogais, tá? E um grande manuscrito que a gente se baseia é, de fato, o Códice de Leningrado, embora ele não seja o único, não é? A gente também pode observar que houve várias Bíblias ao longo do tempo que foram úteis, que são úteis para consulta, né? Como, por exemplo, a Bíblia de Quitel. Rudolf Quitel fez a Bíblia hebraica. E aqui está disponível online também, tá bom? Você não precisa pensar assim, mas tudo é caro. Pois é, está tudo gratuito, muitos materiais bons disponíveis na internet e você pode acessar também a Bíblia de Quitel. Aqui você está vendo também o livro de Provérbios. Bom, pessoal, temos pesquisado os manuscritos, o Códice de Leningrado, e temos achado algumas coisas importantes que é bom comunicar para vocês, né, que já acompanham aqui o canal, sabe que a gente gosta de olhar diretamente os manuscritos bíblicos, hebraicos, de preferência, né? A gente às vezes fala de alguma coisa do grego também, mas enfim, sabemos que Jeová Deus ele quer ser adorado em todas as línguas, né? Não apenas o hebraico, mas também português, enfim. Mas então, olhando para o Códice de Leningrado, fizemos uma pesquisa novamente, né, eu e o professor Queruvim, e aí a gente foi detalhando melhor, né, nessa pesquisa algumas coisas. Por exemplo, ao encontrar no códice o nome divino Yehová, escrito o tetragrama, você vê aqui com as vogais E, esses dois pontinhos, E, esse pontinho lá em cima, O, e aqui embaixo é um A, tá bom? Em hebraico, Shivá, aqui em cima, Rolam, ou Rolem, e Kamatz ou Kametz. Bom, aqui no manuscrito do Códice de Leningrado, Yehová aparece poucas vezes, mas o tetragrama ele aparece 6.828 vezes, tá bom? Os escribas fizeram o texto hebraico, está bem preservado. A Bíblia BHS, que é uma Bíblia mais moderna, ela traz esse códice, né, transcrito, e a maioria das Bíblias hoje em dia se baseia, então, na BHS, tá? Parte do Antigo Testamento. Então, às vezes, nós encontramos o nome divino completo aqui, Yehová. Então, quando a gente encontra assim completo, e foi transcrito lá na BHS também, a gente coloca em verde. Para você entender, aqui está no manuscrito, não é? Só que a gente também tem a BHS, que é uma Bíblia impressa, tá? Aqui o PDF, por exemplo, é lá uma edição de 1997, está disponível aí online, tá? Quem quiser baixar o PDF, pode procurar aí online também que consegue baixar. Então, essa é a Bíblia Hebraica Stuttgartensia, também chamada de BHS. Essa aqui é a versão de 1997, eu tenho a versão impressa também, tá bom? E então a gente assim olha como é que está no manuscrito e olha também como é que está aqui na BHS
E você tem também ela online, tá? Tem vários sites aí que tem a BHS digitalizada online. Então, a gente também, de vez em quando, consulta sites que estão disponíveis, são gratuitos, tá bom? Então, a gente fez um estudo comparativo do manuscrito em si com a versão da BHS que copiou esse manuscrito, que fez a transcrição. Tudo bem? Então, a gente viu aqui, ó, que o nome divino também ocorre de forma completa, Yehová, aqui em Gênesis 4:15, em Gênesis 6:3, 6:7, 9:26, e aqui você vê novamente em verde, porque tanto no manuscrito como lá na BHS estão iguaizinhos. Eles transcreveram de forma completa, tem Yehová, tá? Aqui novamente outro texto, né? Que a gente vai passando do livro do Gênesis, entrando no Êxodo 3:2. Agora nós temos Êxodo 7:20, 8:1 e 8:27. Esse 8:27 aqui você vê um asteriscozinho. Por quê? Porque aqui no manuscrito está completo Yehová, mas lá na BHS aconteceu algo que a gente não sabe por que que aconteceu, mas eles não colocaram a letra O, não copiaram, não transcreveram a letra O. E aí a gente fez um outro slide para ficar mais fácil da pessoa entender, de visualizar isso, né? Porque falando assim, sem mostrar, talvez a pessoa fique confuso, sem perceber. Olha, dá uma olhadinha aqui, ó. O texto é esse, Êxodo 8:27. Você vê que tem aqui a letra O, tá certinho no manuscrito. Aqui embaixo, nessa parte branca aqui embaixo, é o texto da BHS. Mas você percebe que tem um ponto de interrogação aqui porque eles não copiaram a letra O. E aqui no meio você vê que tem uma outra Bíblia, a Ginsburg, mas também tem a Quitel, você pode olhar, eles copiam, eles colocam a letra O. Mas nesse caso aqui da BHS, a gente não sabe qual a razão, infelizmente eles não copiaram. E assim segue em 57 outros casos. Isso mesmo, já vamos detalhar um pouquinho mais para vocês. Vamos voltar lá no manuscrito? Eu disse que o manuscrito bíblico, Códice de Leningrado, é um códice muito importante, é completo, é a base das Bíblias modernas, e a BHS também é uma boa Bíblia. Mas nesses casos aqui, com o nome divino, a gente não sabe por que eles não copiaram, então, a letra O, não colocaram nada lá no tetragrama, né? Era para colocar completo a forma Yehová. A gente avança, você percebe que está em verde aqui, ó, Êxodo 13:9, significa que tanto no manuscrito como na BHS está igualzinho, né? Está completo Yehová. E assim a gente segue avançando pelo livro do Êxodo. Novamente, outro caso aqui em Êxodo 14:27. E a gente chega em Êxodo 36:1. Tem também a letra O aqui em cima, Yehová, e não foi copiado. Lá na BHS, Levítico. No livro de Levítico tem poucas vezes o nome Yehová completo, mas no livro de Isaías, Jeremias, tem bastante. Números, nós encontramos aqui em números, né? Você vê que tem a letra O aqui, mas lá na BHS eles não colocaram. Enfim, são diversos casos assim, é um documento bastante longo, porque nós fomos printando mesmo, olhando lá no manuscrito primeiro. A nossa fonte foi observar o manuscrito Códice de Leningrado, tá? Também chamado de Leningradense ou B19A. Pois é. E aí a gente foi catalogando, fazendo esses prints. Quem já acompanha por aqui sabe que a gente começou essa pesquisa já tem algum tempo, né? E recentemente estivemos revisando para acrescentar aqui os textos bíblicos, que é muito trabalhoso, porque no manuscrito em si não tem o número do capítulo e do versículo, né? A gente precisa procurar bastante. Eu gastei muitas horas, também pedi a ajuda do Queruvim, e a gente foi produzindo então esse catálogo dessas ocorrências do nome divino no manuscrito de forma completa, né? Yehová. E aí nós também separamos, para quem quiser estudar o assunto e ver por si mesmo, quando ocorre no manuscrito e infelizmente não foi copiado de forma completa lá na BHS. Vocês percebem aqui que estamos chegando, né, ao número 100. Então, printamos aqui
o máximo de vezes que a gente conseguiu, né, o nome divino. Vamos chegando também em Isaías, porque o livro de Isaías foi o que me deixou mais curioso. A primeira vez eu digo, como é que um livro grande como Isaías, lá na BHS, não via o nome Jeová completo? Não tem nenhuma vez a BHS impressa. Mas no manuscrito tem, olha aí. No manuscrito a gente está vendo aqui Jeová, né? E aí há algumas divergências que a gente percebeu. Às vezes tem no manuscrito e lá na BHS impressa não foi acrescentado de forma completa. Tem o tetragrama, mas as vogais ou foram trocadas ou alguma vogal foi retirada. E vamos falar como isso afeta a pronúncia no hebraico, né? Quando tira a vogal ou quando troca a vogal, muitas vezes inviabiliza a vocalização no hebraico. Então, quando escreve sem uma vogal, não forma sílaba. E aí prejudica a leitura, fica difícil de pronunciar. Então, aqui nós estamos vendo, ó, inclusive Isaías 51, 22, Adonai Yehová Elohai. Então, seu Senhor, Jeová, seu Deus. Né? Tudo lado a lado aqui, de forma completa no manuscrito. Tá? E a gente avança lá para Jeremias. Não dá para mostrar tudo, senão você vai ficar cansado, não é? Não vai nem querer assistir o vídeo. Pois é, nós fomos prosseguindo com toda essa pesquisa e vai ficar disponibilizado aí o link para que quem tiver interessado possa também estudar, pesquisar por si mesmo. E foi muito gratificante encontrar aqui em Provérbios 16:1 o nome divino com uma preposição, o Mei Yehová, está tudo completo aqui, ó. O Mei Yehová, né? Então tem uma preposição antes com o nome divino. Isso é importante porque todos os gramáticos que diziam, o nome divino quando vem com preposição vem faltando essas duas letrinhas aqui, esse é. Então significa que misturou com Adonai. Mas com essa oportunidade de pesquisar, o códice que agora está online, né? Há décadas atrás não estava online, precisava ir lá na Rússia. Mas agora os estudiosos podem ver por si mesmos, podem avaliar então que mesmo o códice Leningrado é muito raro encontrar isso aqui, mas encontra nesses casos o nome divino preposicionado e de forma completa, ou seja, não tem mistura com Adonai, tá? Que é algo que criou essa hipótese aí, mais ou menos dos anos 1500 para cá, criaram essa ideia de que é misturado, mas é uma ideia teológica, na verdade, não tem gramática do hebraico que embase esse argumento, tá? Bom, então é isso. Aqui são 310 casos em que conseguimos catalogar o nome divino Yehová diretamente no manuscrito do Códice de Leningrado. E aí estamos compartilhando com vocês. Agora tem algumas curiosidades aqui, que é o seguinte, em 51 casos, você vai ver do mesmo jeito que tem no Códice Leningrado, está lá na BHS. Tá? Se você for na Wikipédia, esse número vai ser de 46. Vai dizer que é 46 casos. Mas nós conseguimos encontrar aqui, olhando caso a caso, texto a texto, 51 vezes que o nome divino ocorre Yehová de forma completa, também na BHS. Eles copiaram de forma completa. Bom, quando eu grifei aqui esses dois casos de verde, Malaquias e Jeremias, é porque as versões digitalizadas online, eles não colocaram a letra O. Não sei por qual motivo, mas pode ser atualizado, né? Agora, e quando colocamos aqui esses asteriscos, aconteceu o quê? É porque, como eu mostrei aquele primeiro exemplo, tem Yehová no manuscrito e lá na BHS não colocaram a letra O. Ficou, quando tira a vogal, então fica impronunciável o nome, fica como se fosse Yevá, cortado o nome, truncado. Né? Então, nós encontramos esse tipo de inconsistência, esse tipo de omissão em 57 casos. 57 vezes. Né? Só que, então, se juntarmos esses 51 casos em que está registrado certinho e esses 57 que foram omitidos, já ultrapassamos aqui mais de 100 vezes o nome divino completo, né, que deveria estar registrado na BHS. Pois bem, nós também temos outros elementos a compartilhar com vocês, exatamente no sentido de que como é que a gente conseguiu fazer essa comparação, né, de texto a texto.
Bom, toma um determinado tempo, mas para você que talvez está chegando nesse assunto por agora, é importante lembrar o seguinte, ó, esse pontinho aqui em cima que você está vendo é a vogal O, tá? Essa aqui é uma palavrinha que aparece em muitos textos. Assim diz Jeová, ou amar Jeová. Aparece bastante nos profetas, principalmente. O que eu quero que você olhe, esse pontinho, a letra O, chamam em hebraico de rolém, é que ele, olha como ele está escrito aqui em cima dessa letra. Está bem aqui. Mas esse pontinho também, às vezes, ele pode ser deslocado um pouco mais para lá, ó, para cima da letra Rei. Olha só. Aqui ele está bem colado com o Rei, certo? Mas aqui ele já vai mais para frente, ó, já vai mais para diante. Não tem problema nenhum. Tudo é copiado como letra O. Às vezes o pontinho está pequenininho, está bem coladinho aqui. Às vezes ele está lá em cima, está mais afastado. Não tem problema. Tudo isso é letra O e é copiado como letra O. Mas às vezes, quando é no nome divino, alguns alegam que, não, está um pouquinho mais para cá, mais para lá, então não é letra O. Então, quando é no nome divino, criam algum problema que não é da gramática, né? É um problema mais teológico. Bom, e outra informação importante é que é o seguinte, o nome divino Yehová, ele não aparece na maioria das vezes nos manuscritos. Nós encontramos aqui no Leningradense 310 vezes, certo? Tem muitos outros manuscritos com Yehová? Tem, mais de 2.400 manuscritos. Mas se olhar só no Leningradense e Yehová é a maioria dos casos, não. É a minoria, ocorre 310 vezes. E como é que está escrito as outras formas, então? Por que a gente não usa as outras formas como sendo o nome divino? O Dr. Pavlos vai explicar para a gente. Quando se tira uma vogal, morfologicamente fica mal formada a palavra. E aí não são pronunciáveis. Lá no hebraico não se pronuncia. Então, quando você encontrar aí nos manuscritos, faltando a vogal O, irvá, lairvá, bairvá, né? Aqui são as preposições, meirvá, lairvá, bairvá. Então, quando estiver desse jeito, não seria pronunciável, são mal formadas essas palavras. E por que acontece isso? Por causa da tradição dos escribas. Eles queriam não revelar o nome divino. Isso é na maioria dos casos? É na maioria dos casos. Mas é em todos os casos que eles escreveram assim? Não, porque Yehová está perfeito dentro do hebraico, tá bom? E Yehová é a forma perfeita dentro da língua hebraica. E eles foram criando tradições, e, por exemplo, quando tem assim, escrito faltando a vogal, Yevá, então cerca de 5.435 vezes. Aí eles não falam assim, eles não leem aqui. Sabe que a palavra está mal formada, eles falam Adonai. E chamam isso de querer perpétuo. Quer dizer, como se fosse uma leitura permanente. Quer dizer, uma vocalização permanente. Quando ele olha essa escrita aqui, ele lê Adonai. Então, chama isso de querer perpétuo. Alguns preferem chamar assim. Ou quando tem a preposição aqui, ó, laivá, né? Tá com defeito, é uma escrita defectiva. Chama também de Adonai. E quando está assim, Yehovi. Yehovi, aí eles trocam, fazem uma leitura substituta para Elohim, quer dizer Deus. E quando está assim, Yervi, também está trocando aqui, e faltando o vogal lá em cima, eles falam Elohim, que significa Deus também. Aí tem pessoas que chamam essas 4 leituras aqui de querer perpétuo, bom? Como se isso fosse uma regra, mas na verdade é uma tradição religiosa, uma tradição teológica, geralmente dos judeus, né? Mas os cristãos, muitos que se dizem cristãos, também adotaram esse tipo de pronúncia aí. Na verdade, se fosse perpétuo, como é que poderia ser perpétuo se aqui fala Senhor e aqui muda para Deus? Senhor, aí depois troca para Deus. Então não é perpétuo. Essa é uma inferência que eu faço, né, como uma pessoa que analisa essa questão. Mas aí cada um pode avaliar por si, né? E a forma Yehová? Bom, é uma forma perfeita dentro do hebraico. Temos muitos nomes em hebraico com erro, temos palavras com erro, e vá está correto dentro da língua hebraica, né? Então, morfologicamente, fonologicamente, está bem formado. Agora, tem uma contribuição aqui de um estudioso, PhD, do Pavlos Vasileiades, que as pessoas ficam falando, mas é um querer perpétuo, como se fosse uma regra, né? Como se fosse algo da gramática, mas não é da gramática. Ele diz, noção de querer perpétuo, um termo provavelmente inventado por T.F. Stenge, no início de 1820, provavelmente visava desconsiderar a vocalização geovista tradicional do nome no texto massorético.
e tentava sustentar essa visão como uma regra gramatical virtual não documentada. Dizem que é uma regra, mas está documentada onde? Em lugar nenhum. Por assim dizer, repete-se isso para que fique parecendo que é uma regra, mas não tem documentação. É algo teológico. A explicação comum resultante, que presumia que os maçoretas usavam os pontos vocálicos do termo Adonai, não é considerada satisfatória. Então, as pessoas, né, que não gostam do nome de Deus, geralmente elas vão dizer, aqui são as vogais de Adonai. Gente, se a gente estudar um pouco mais, a gente vai ver que não é. E tem muitos hebraístas, muitos linguistas, muita gente estudiosa, esclarecida, que também vai dizer isso, tá bom? Porque vão dizer, porque se atrapalharam, eram pessoas que não sabiam, né? Não tinham essa informação, mas na verdade é uma narrativa que se usa para tentar justificar um argumento inventado, que não tem base na gramática, na língua hebraica. E Jeová é legítimo, não tem mistura com Adonai, tá bom? E aí nós fomos fazendo algumas comparações sobre a forma como a equipe dá um tratamento estranho ao nome divino. No mínimo, é incoerente o tratamento que eles dão. Mas como assim? Ó, aqui você tem esse texto de Ezequiel, aí você tem Adonai aqui, Adonai aqui Yevi. Quer dizer, é como se fosse Deus, né? Ao invés de falar um nome Jeová, aí troca para falar Deus. Mas o que eu quero que você observe é o seguinte, ó, aqui está faltando a vogal O do Adonai. E aqui também está faltando a vogal O, que seria de Yehovi. Perceba que o manuscrito aqui está sem o O, e aqui também está sem um pontinho, está sem a letra O. Agora, logo aqui embaixo, olha o que eles fazem na PHS. Eles colocam a letra O de Adonai, mas não colocam a letra O, que seria aqui de Yehovi. Aí você diz, mas é porque está escrito errado mesmo, então deixa errado. Talvez você imagine isso, né? Então a gente vai para outro caso, outra situação. De novo, a palavra aparece, né? Adonai Yervi. Então, essa leitura no hebraico é mal formada aqui, eles de novo não colocam o O. Vamos a outra situação. Você pega Adonai, está completo aqui, e agora Yehovi. Agora eles colocaram o O aqui, tá bom? E aqui também colocaram. Você consegue ver? Agora veja esse mesmo nome, Yehová. Veja como eles copiaram aqui, ó. Eles copiaram o A, mas a letra O aqui eles não copiaram, que formaria o nome Yehová de forma completa. Então eu digo que isso é incoerência, é uma inconsistência. Eu não sei por qual motivo, na minha visão, não tem motivo para fazer isso. Porque toda acentuação tem aqui os Akef Katan, esses dois pontinhos aqui, que pode ser um sinal que ajuda a cantar o texto ou dividir a parte principal do versículo, mas a letra O teria que ser copiada. Ela não foi copiada aqui em cima? Olha lá, copiou aqui em cima. Mas aqui, que o nome divino ficaria completo e bem formado, está lá no manuscrito correto, mas aqui, infelizmente, é um caso de omissão da letra O. Vamos a mais outro exemplo? E eles chegam aqui e acrescentam a letra O. Então aqui ficou com a letra O, eles, mesmo não tendo no manuscrito, mas eles colocaram. Então, parece uma lógica inversa no caso do nome divino, né? Quando é o nome de Deus, eles não colocam. Vamos ver outro exemplo? Aqui, ó. Eles copiaram. E o mesmo caso, ó, do mesmo jeito, ó, a escrita está aqui do mesmo jeito. Chega aqui nesse texto, ó, eles não colocam a letra O no nome divino, e aí não fica bem formado o nome de Deus. Quer dizer, no manuscrito está completo, mas na hora de fazer a transcrição aqui, ó, BHS, nesse caso, 1 Crônicas 21:10, não está completo. Então, eu digo que a inconsistência é uma incoerência, é uma omissão da letra O, que tornaria Yehová completo aqui nesse texto. Tá? Então, é estranho, porque isso acontece em 57 textos, mas que nós conseguimos verificar, né? No que nós conseguimos verificar. Então, eu acho que eu estou tentando mostrar para vocês, do jeito mais fácil possível, essa questão da inconsistência, da incoerência. Tem outro exemplo aqui, ó. Se a gente pegar Ezequiel 32:35,
A palavra Adonai está sem a letra O, mas quando chega lá do outro lado, eles acrescentam. Ó. Então a gente fica se perguntando, será por quê, né? E quando chega no nome divino, que tem aqui a letra O, você está vendo que tem, é bem grande, né? Eles não colocam aqui em Êxodo 8, 27. Então, é uma inconsistência. Então, infelizmente, né, a gente não fica feliz em ver isso, né? Essa inconsistência. Não sei qual a motivação, mas não parece ser algo gramatical, não. Aí aqui eu coloquei lado a lado do que eu consegui fazer comparativamente, cada texto, né, de forma aumentada, para ver se você consegue visualizar melhor aí. Aumentei aqui o tamanho, em Ezequiel 7:9, você vê aqui que tem um ponto de Jeová, que é a letra O, chega aqui não tem. Você vem para esse outro texto do mesmo jeito. Tem aqui, lá eles não colocaram, não fizeram a transcrição. Mas eles colocam só os dois pontos, o Zaquef Catan, e não colocam a vogal. E aqui em Reis é interessante que tem, ó, tem aqui dois pontos, né? Tem o reviar e tem a letra O. Mas aqui eles colocam só esse ponto aqui, que é o reviar. Mas a vogal eles não colocam. Então, é estranho demais, né? Essa inconsistência. Então, essas são algumas das curiosidades que a gente está trazendo aqui para vocês. De uma forma geral, a BHS é uma boa Bíblia, o texto hebraico é um bom texto, mas sabemos que, na maioria dos casos, eles colocaram o nome divino de uma forma que respeitou a tradição dos escribas, dos judeus, mas nós que seguimos o cristianismo sabemos que Jesus santificava o nome do Pai e falava o nome do Pai também, né? Não seguiria a tradição dos homens, né? Porque a tradição dos homens ela pode nos afastar, na verdade, dos ensinamentos de Jesus Cristo que nos leva a adorar o Pai Jeová Deus. Então, temos que tomar cuidado, tá? Agradeço a atenção, o interesse que vocês têm nesse assunto. Espero que tenha ampliado o conhecimento de vocês. Fiquem com as bênçãos de Jeová em suas vidas. Grande abraço e até uma próxima.